Nous passons à Anna Godinho-Gil, qui est chercheuse au Centre de philosophie et langage à l'Université Nouvelle de Lisbonne, et j'insiste sur son livre Esthétique et ontologie chez Deleuze. Donc Anna, on t'écoute. Para me situar e nos situarmos, os textos que me serviram de referência, de leitura e referência caótica, de ser, são do autor Van Gogh, Le Suicide de la Société, as cartas de Van Gogh a Theo e Crítica e Clínica lateralmente de Gilles Deleuze e o livro do Desassossego. São os textos dos quais vou citar e começo. Impossível não se ser atravessado por milhares de dúvidas quando se trata de clínica e de crítica pensadas na perspectiva de um certo deslize ou deslocamento aguçado, de uma louca e arriscada formação criadora que arrasta sempre consigo forças inesperadas que conservam a vida num certo espaço-tempo real. Com, e cito de uma carta de Van Gogh ao seu irmão, é o início de uma carta em que ele cita, penso eu, fiz uma pequena busca, mas não é conclusiva, mas penso que ele cita duas frases do Salmo 55. E começa ele a escrever ao irmão: com asas para voar para além da vida, asas para voar para além do túmulo e da morte. E a seguir, a estas duas frases, que ele cita e não diz de onde, ele diz: começo a compreender que há um meio de as conseguir. Asas, ou uma análise, e aqui vou tomar a palavra análise como asas, neste sentido que Van Gogh escreve ao seu irmão. Asas, ou uma análise que aqui são utilizadas porque é preciso passar por aí, senão faríamos outra coisa. Para voar ou para analisar precisamos de asas. Analisar porque, e cito Van Gogh, no meio da vida estamos no meio da morte. Analisar no meio, lá mesmo onde está o estranho e insólito. Para a pessoa, no livro do Desassossego, analisar é ser estrangeiro. No presente caso, de vir estrangeiro no meio, ao entrar na zona louca da perplexidade, da angústia e do terror, sem amparo ou com ele, não se escapa ao risco, porque não se trata de um trajeto muito preciso, onde se pode pensar com conceitos, com afetos, sensações, levando-os a certos limites que podem, no extremo, trazer uma outra inteligibilidade, vinda não importa de onde. Dito de outro modo, diz Van Gogh, é preciso aprender a ver, ou criar, diz Pessoa, instrumentos de precisão. Duas coisas então, é preciso aprender a ver e criar instrumentos de precisão. Ambos aguçados ao extremo, para separar tudo até chegar ao real e depois transportar a ideia, e a palavra ideia em Van Gogh e em Pessoa, para transportar a ideia. Para acontecer o quê? No livro do Desassossego, cito, para o puro imitar da velocidade, a meu bom prazer, e aumentá-la ou diminuí-la, alargá-la para além de todas as velocidades possíveis. E volto ao final
da frase no Salmo 55, que me parece que Van Gogh foi: para quê tudo isto? Para achar repouso. Fugiria para bem longe e refugiar-me-ia no deserto. Porque os pontos nunca podem ser muito fixos e os equilíbrios são sempre instáveis, como a saúde é frágil e a existência precária e fugaz. Corremos riscos vários para eventualmente encontrarmos um nexo de vida, para alargarmos o campo das operações de deslocar, dos procedimentos na literatura, na pintura, no cinema, na medicina, na vida cotidiana, e para com eles nos lançarmos a valer na realidade. Analisar aguça o ouvido e a vista, traz vozes e silêncios, sopros, palavras e música. Van Gogh, em 29 de julho de 1890, na última carta que tinha consigo quando foi encontrado morto, estava muito seguro desses riscos, porque a termina dizendo: ora, pois, o meu trabalho, nele arrisco a vida e nele perdi em parte a razão. Fim de citação. E não há obra que, passando pela grande ou pequena catástrofe, não indique de algum modo uma linha ou um fio de vida, um desembaraçamento de um ponto, de uma força nova, ou mesmo as condições possíveis e as mais favoráveis à vida. Se dissermos não há loucura, parece tão evidente em certos instantes, para logo em seguida o seu contrário: há loucura. Há mesmo uma omnipresença e potência da loucura. Por acaso somos loucos? Ou somos todos loucos sem o parecer e parecemos todos loucos sem o ser? E não há dúvida, há uma loucura sem rosto, a poder ser pensada fora do quadro binário e dicotómico. Tem que sair-se de qualquer sistema dado, não estando em lugar nenhum. As nossas dificuldades expandem-se até às zonas mais indiscerníveis. Nos limites mais paradoxais, confrontamos com a dificuldade da definição e da situação. Esbatem-se e desaparecem as fronteiras, multiplicam-se as complexidades e os planos. Perde-se a razão, ou fica-se na beira, entre e enlouquece-se. Não se sabe, a loucura parece ser antinómica e ao mesmo tempo não é. E a matéria-prima da loucura o que é? Ter medo dela? Como se a loucura temida fosse uma loucura já experimentada num consenso? Em seguida, podemos pensar que existem graus de loucura, nuances mais ou menos intensas. O medo seria, então, o retorno da loucura. A loucura entra no meio, neste vai e vem por zonas infinitamente desdobráveis e diferentes de outras loucuras, diferente da loucura original que não se sabe se existe. Enlouquece para a trazer de volta que não se sabe onde. Perde-se as estribeiras, fabrica-se a loucura. Ela produz deslocadamente deslocamentos. Não se sabe muito bem onde se está. Vivemos aparentemente sem loucura por todo o lado e em lado nenhum. Mas esta zona é uma espécie de lugar de captura, espaço que não se parece com nada, mas parece trazer e transportar todos os excessos e defeitos. Damos conta, com as leituras, as escritas, as imagens, os olhares e as vozes, de zonas limítrofes, de aproximações e às vezes só de distâncias ou mesmo só de uma sombra. A sombra da loucura, que varia e se deforma, desloca, conforme a posição do sol ao longo do dia e da noite. É um procedimento. Ganhamos tempo quando atravessamos, deslocados, a crítica e a clínica, fazendo traduções literais, porque não se
deixa de procurar, pelo menos uma parte, em parte, um nexo, o contorno que se falava há pouco, mesmo se só geral, eterno, o que há de novo, o que há de novo e o que de novo pode trazer a loucura. Uma criação pura é o mais próximo que se pode chegar. A mãe temporariamente louca de Winnicott, médico da civilização, Nietzsche, as artes todas, uma loucura maternal, uma loucura clínica, uma loucura crítica, uma loucura artística, uma loucura tonal, uma loucura colorista, musical, poética. Enlouquecer, QB. Saber a medida inexata que permite trazer o novo que a transporta e transfere. É um preço justo a pagar. Experimentar chegar à agonia mais extrema, mais longínqua, porque a mais próxima da original. E poder fazer o caminho de volta, com muitas voltas. A loucura é uma grande experimentação. Nenhuma lógica, nenhum resultado habitual nem final. Fica-se tomado para sempre, a sós, num ritornelo. Qualquer coisa se passa que não se deixa e não se deixará codificar. Intraduzível, informe, com direito a não comunicar. E não comunicar pode fazer medo. Temos medo e produzimos ameaças. Produzem-nas por nós, como produzimos potenciais acontecimentos que ainda estão por vir. Tiveram lugar, não tendo lugar. Ameaças de derrocada, agonias, sofrimentos. Como podem os quase nada tornar-se loucos? Tornar-nos loucos. Serem o que são por natureza. Loucos. Há sempre quem consiga ver e capturar o que os outros não conseguem, diz Deleuze. Tornar sensíveis as loucuras minúsculas, brancas, para as quais não há análise possível. A loucura sai da vida cotidiana. E há quem, com instrumentos de precisão, na vida cotidiana, a consiga captar, pintar, transferir para palavras, lançá-las nas linhas direitas de uma partitura, analisar as sensações, até como pessoa, sonhando tudo, ser sobre-curioso, para, como pessoa, poder dizer, cito, sempre que as sinto, desejaria exatamente, porque as sinto, estar sentindo outra coisa. Fim de citação. Entre o medo dela e a necessidade de estar louco, o equilíbrio é sempre desequilibrado, para não perder a mão, nem as asas, ou as análises, nem as cores, os tons. Mais do que as cores, Van Gogh, nas cartas ao irmão, diz que tinha medo de perder os tons. O problema dele não era a cor, eram os tons. Nem as cores, os tons, as visões e as audições. Trava-se um combate sem fim e criam-se condições para se ser louco e experimentá-lo bastante, deixando obra. Trabalho. Trabalho é a palavra mais usada por Van Gogh nas suas cartas ao seu irmão. Trabalho. Queremos o delírio. Desejamos a cura planetariamente. Houve uma fração de segundo, numa nesga infinita do espaço-tempo, durante a qual se experienciou a ameaça da loucura. Ainda Bernardo Soares, a verdadeira experiência consiste em restringir o contacto com a realidade e aumentar a análise desse contacto. Ela ainda não voltou, mas envia sinais indecifráveis e a angústia aumenta à medida da análise até ao impensável. As intensidades ultrapassam qualquer descrição possível. Não há cor, nem palavra, nem som que a diga ou represente. E salta-se o vazio, o silêncio, saltando para o meio deles. Ganham-se eventualmente asas nesse feito e um potencial. Nada. A coisa real
é a coisa que não está aí. Salta-se por cima dos vazios, dos intervalos, deslocam-se os centros. A corrente contínua da vida nunca se esgota, desloca-se do informe. E na zona mais problemática, na zona da agonia extrema, experimenta-se. O louco adoece com a sua própria loucura e dá-lhe uma realidade. E dói. Como dói a demolição das fronteiras, os fios que se estendem e ficam tensos até aparecerem os limites máximos, os desmoronamentos excessivos, demasiado vividos e sentidos. Chegamos sempre o mais perto possível na vida de todos os dias. Nada de fronteiras. O cotidiano não nos protege nem nos salva. Atira-nos de súbito e violentamente para o meio. É mesmo lá que se abrem as fraturas mais micro e mais cruéis e mais potentes, desagregadoras e mortíferas, entre o dia e a noite, que nos separam. Entre o masculino e o feminino, entre o corpo e o espírito, entre o branco e o negro. E quando a loucura aparece, o que a vida comum se tende a esconder, no seu avesso, revira-se e um outro avesso mostra a outra face, vezes sem fim. Inesperadamente ela irrompe na vida cotidiana de onde afinal nunca tinha saído. Uma inquietante estranheza invade o espaço inteiro do tempo. Nunca se desfaz inteiramente uma parte qualquer do território que permanecerá sempre estrangeira e natural. Poderíamos dizer, mas foi Pessoa quem o disse. Eu direi, aquela rapaz. Violando a mais elementar das regras da gramática, que manda que haja concordância de género, como de número, entre a voz substantiva e a adjetiva. E terei dito bem, terei falado em absoluto fotograficamente, fora da certeza, da norma e da cotidianidade. Não terei falado, terei dito. Fim de citação do livro da Sossego. Pessoa encontrou um meio de a dizer. Van Gogh, um meio tom de a pintar. Artaud diz sobre Van Gogh, a natureza pura e nua, vista tal como ela se revela quando alguém sabe aproximar-se ao máximo. Fim de citação. Aproximar-se ao extremo e levar o que há a levar, até onde se revelará ou criará a vida necessária. São outros novos procedimentos, partes ou pontos, limites, delírios que atravessam os tempos e são histórico-mundiais, sociais. São gerações e gerações e gerações. Está no ar dos tempos e atravessa os espaços, potente como a vida, com V grande. Não se confunde com ela, vive-se demais, num só instante, num só e único lance de loucura, para que a natureza não falhe. Excessos de borderline para que a natureza não falte. É preciso, então, segundo Deleuze, uns grãos de demência. Loucuras minúsculas, invisíveis, que proliferam na sombra da vida normal, encostadas nela, apanhando boleia com ela. E então, nesses instantes, esses grãos saltam aos olhos, ou saltam à vista, como corpos estranhos que se intrometem inesperadamente no globo ocular e causam os maiores abalos sísmicos. Corpos estranhos, que são matéria-prima da vida. As minúsculas loucuras e as grandes loucuras, como assinalá-las. Começamos com Van Gogh a considerar que a loucura é uma doença qualquer, é uma doença como qualquer uma outra. A doença exprime-se através da doença chegamos aos limites. E cito agora, de um conjunto de cartas que vai de 85 a 86 até à morte, nos últimos 3 anos, cito, principio a considerar a loucura uma doença como outra qualquer. Mais adiante, cito, perco medo da coisa e depois, pouco a pouco, chegarei a considerar a loucura como uma doença qualquer. Ele vai repetir isto mais de 2 vezes. Destas. Claro que, cito, confesso tudo isto. E o que é que ele confessa? Que
que só bebe café e álcool e que não come nada há dias e dias e dias. Confesso tudo isso, mas a verdade é que, para alcançar aquele elevado tom amarelo, precisei recorrer um pouco a isso. Eu não podia comer nada. E continua. O que apenas desejo dizer é que isto está acima. Isto é o trabalho. O que apenas desejo dizer é que isto está acima da questão da saúde ou da doença. E eis o que foi a causa primordial e derradeira do meu desvario. Não sei se conheces a frase de um poeta holandês que diz: estou ligada à terra por laços mais que terrestres. Eis o que experimentei no meio de muita angústia. Antes de tudo, na minha doença classificada de mental. E um bocadinho mais adiante. Reflitamos bem, ele e o irmão, reflitamos bem antes de enveredar por outra senda. Como vês, no sul não tenho mais probabilidades do que no norte. Ele estava no manicômio no norte e a possibilidade era saber se estaria melhor no manicômio no sul. Como vês, no sul não tenho mais probabilidades do que no norte. É mais ou menos o mesmo por toda a parte. Penso aceitar deliberadamente o meu papel de doido. Fim de citação. Com o que se sabe da sua arte, produzirá mesmo no manicômio. Além disso, diz ele, lá há menos ilusões do que em Paris. Os que se encontram cá, no manicômio, cito, os que se encontram cá há muitos anos, do que sofrem, penso eu, é de um aborrecimento extremo. Ora, o trabalho preservar-me-á disso, dentro de certos limites. Na mesma carta diz: estou muito contente, já tenho 4 telas de 30 e 2 ou 3 desenhos. E ao mesmo tempo compreendo, ao longo das cartas destes últimos anos, e ao mesmo tempo compreendo que tem medo dela, o que até pode ser, diz ele, pior do que tê-la. Aí, como tantos outros as tiveram, Van Gogh diz: tenho visões e audições. Há uns que só têm visões, outros só têm audições. Eu tenho as duas, o que é raro, diz o Dr. Gachi. Delírios, limites, avessos, manchas de tinta aparecem, escrita ilegível. E aí, na maior tensão, diz ele, gaguejo, murmuro, balbucio, não posso ficar, senão mudo, emudeço, silêncio, paro, estrangeiro, insólito, com sopros e gritos. Todos procedimentos que convêm a esta zona e a este trabalho. E são condições, só condições, que devastam os sons, as cores, as palavras. A loucura é um fio de tempo, como uma lança de um único golpe, criadora de visões, até pode curar. Operações nos limites, processos vivos, em velocidades loucas, que ultrapassam o muro, que será o último pedaço da carta que eu vou ler para terminar, que ultrapassam o muro lentamente e com paciência. O fio estende-se em certas condições, os limites aproximam-se do informe, afastam-se, variam. O fio estende-se no frágil, no intolerável, no inquietante, num certo estado de preocupação. Os fios suspendem-se no vazio, nos interstícios e transportam, transferindo afetos e grãos de demência. Na máxima estranheza, desenvolve-se, diz ele, desenvolve um grau de sensibilidade máximo, mas é temporário. Acontece antes, no meio e depois da crise.
antes, no meio e depois da crise. Produzi mais 4 telas e 2 desenhos. Uma carta, um poema. Constrói-se o espaço e tempo sem passado, nem futuro, nem presente, sem recordação, sem memória, numa atenção máxima, fora dos gonzos, num espaço que pertence ao tempo, um fio de tempo, um espaço de tempo, atravessado por um sopro anónimo e uma saúde em queda. Ir e vir num jogo sem regra, e a queda produz-se na zona onde não se encontra lugar para cair. No ponto inexato e descentrado, onde não se sabe, não se sobe nem se desce, nem se vira para nenhum lado como quando se vira. O que teve lugar, a coisa que não teve lugar, essa coisa não se passa quando poderia passar-se e é capturada nesse movimento que se escapa. A coisa, para fazer tais trajetos impossíveis, tem de enlouquecer. Uma única e primeira vez no meio da ameaça, suspenso nela. Linhas deslocadas a deslocarem entre 2 silêncios. Achou-se o tom de amarelo. 2 manchas de tinta. Imperceptíveis movimentos abandonam-se nos lugares mais inóspitos. Foge-se para o deserto. E vou terminar com... É uma longa citação, cortada, na verdade, do Van Gogh, Le Suicide de la Société d'Artaud, que é um livro difícil e que aqui foi tomado por mim literalmente, como alguém que escreveu espantosamente sobre Van Gogh. Sem análise, leio só, cortado. Não, Van Gogh não era louco, mas os seus quadros eram misturas incendiárias, bombas atómicas e até a natureza exterior, com os seus climas, as suas marés e as suas tormentas, não pode mais, depois da passagem de Van Gogh pela Terra, conservar a mesma gravitação. É a medicina que declara a lucidez de Van Gogh louca. O que acontece, o que se entende por um alienado autêntico, é um homem que prefere tornar-se louco, no sentido social da palavra, em vez de trair a ideia de superior da honra humana. Por esse motivo, a sociedade amordaça todos aqueles de que ela se quer livrar, ou só proteger, por se terem recusado a converter-se em cúmplices de certas imensas porcarias. Porque um alienado é, na realidade, um homem ao qual a sociedade se nega a escutar e ao qual quer impedir de exprimir certas verdades insuportáveis. Assim é que aconteceram feitiços unânimes no caso de Baudelaire, Edgar Poe, Nerval, Nietzsche, Kierkegaard, Oderlin e também no caso de Van Gogh. Isso pode acontecer durante o dia, mas habitualmente durante a noite. No que diz respeito à mão queimada, trata-se de um ironismo puro e simples. Quanto à orelha cortada, não é mais do que lógica direta. E insisto, para um mundo que tanto de dia como de noite cada vez mais come o imponível para dirigir a sua maléfica vontade para a realização dos seus fins, sobre este ponto não há mais remédio do que emudecer. Van Gogh não morreu por causa de uma definida condição delirante, mas por ter chegado a ser corporalmente o campo de batalha de um problema em torno do qual se debate desde as origens o espírito inócuo desta humanidade. E onde está, neste delírio, o lugar do eu humano? Van Gogh procurou o seu durante toda a vida, com energia e determinação excepcionais, e não se suicidou num ataque de loucura pela angústia de não chegar a encontrá-lo. Pelo contrário, acabava de o encontrar e de descobrir o que era ele mesmo, quando a consciência geral da sociedade, para castigá-lo por ter rompido as amarras, o suicidou. Os corpos pintados 2 dias antes da sua morte abrem à pintura pintada, ou melhor, à natureza não pintada, a porta
oculta-te um futuro possível, de uma permanente realidade possível. Através da porta aberta por Van Gogh, aparece-me enigmático e pavoroso além. Sem se sair do que se denomina e é pintura, sem se afastar do tubo, do pincel. Van Gogh era uma dessas naturezas dotadas de lucidez superior, o que lhe permite, em qualquer circunstância, ver mais além, infinita e perigosamente mais além, que o real imediato e aparente dos factos, quer dizer, mais além da consciência que a consciência habitualmente conserva dos factos. Tinha chegado a esse estágio de iluminação, no qual o pensamento em desordem reflui diante das descargas invasoras da matéria, no qual pensar já não é consumir-se e nem nada mais resta senão juntar pedaços do corpo. Não, Dr. Gachet, uma tela nunca fatigou ninguém. São as forças de um louco em repouso, não transtornado. Eu também estou como o pobre Van Gogh. Deixei de pensar, mas dirijo cada dia mais perto formidáveis ebulições internas e gostaria de ver algum médico reprovar o meu cansaço. Não existe nada que tenha sido alguma vez escrito ou pintado, esculpido, modelado, construído, inventado, que não tenha sido para sair do inferno. Termino com um cheiro de uma carta de Van Gogh que o próprio Artaud cita. Que quer dizer desenhar? Como se consegue fazê-lo? É a ação de abrir passagem através de um invisível muro de ferro que parece interpor-se entre o que se sente e o que é possível realizar. Que fazer para atravessar esse muro? Porque não adianta bater fortemente sobre ele. Para o conseguir, é preciso miná-lo e corrê-lo, lenta e pacientemente, com uma lima. Esta é a minha opinião. Parece fácil escrever dessa maneira. Merci Anna pour ce témoignage, cette sorte de méditation sur la folie qui est saisie de l'intérieur et à travers Van Gogh, mais dans laquelle il y a pour moi un moment important, c'est d'une part ce que tu dis de la création des instruments de précision pour saisir, pour sentir la folie, pour naître la folie, et puis l'idée de grande folie. Donc les deux se coïncident absolument.